Deus abençoe, irmãos. Mateus capítulo 4, do 1º ao 11. Deus abençoe o irmão Silas e família, ele de Mogi das Cruzes, que está conosco. Ele está de viagem para o Ceará e passa por aqui. Muito obrigado. Muito bom ter vocês conosco. Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Pode assentar. Satanás faz promessas. Quero tomar um tempo aqui lendo parte da mensagem, porque mesmo que nós conhecemos a leitura da mensagem, a leitura da Bíblia, é bom reforçar para nós sabermos que não é uma mensagem nossa. Como eu disse quinta-feira, você não tem que crer em mim, mas você tem que crer nesta mensagem. Isto é, se você é eleito. Se não for, você não tem que crer em nada, certo? Mas se for eleito, não tem que crer em mim. As pessoas têm a gente na frente e como um obstáculo para muitos, e a gente quer sair da frente. O irmão Brana diz que o maior inimigo que eu conheço chama-se William Brana. Se eu conseguir tirar ele do caminho, então Deus opera. Então o maior inimigo que a gente tem é a gente mesmo. Meu maior inimigo é o Osmar Rodrigues Costa. Sou eu mesmo. Não é outro Osmar, não. É eu mesmo, certo? Então, cada um tem que saber que a sua carne é maior inimiga sua. E a gente precisa manter a promessa de Deus e saber que Satanás também tem sua promessa. Ele faz promessa. Se você crê nele, ele começou no Jardim do Éden fazendo promessa. Aqui foi tão claro. Deus diz uma coisa, ele diz outra. Certo? Mas você não vai morrer. Bem, Satanás tentou aplicar toda a trapaça para fazê-lo desonrar isto, Cristo desonrar isto. Estou lendo, provando sua palavra, 150. Satanás tentou tudo que podia para fazê-lo desonrar isto. Tentou fazê-lo tomar o reino sem sofrimento. Tentou fazê-lo tomá-lo sem redenção, quando era o plano de Deus no Jardim do Éden, quando ele matou o cordeiro, que apenas através do sangue ele
o aceitaria. Mas Satanás já estava oferecendo sem ele morrer. Mas não vai precisar do seu sangue, não. Vamos mudar as coisas aqui. Vamos fazer isso mais fácil. Vai ser melhor para você. Até mesmo lhe prometeu todos os reinos do mundo. Você não pode estar atrás de promessa. As pessoas que ficam atrás de promessa, elas caem. Elas caem em casa, caem na rua, caem na política, caem em tudo. Caem no ministério, porque elas estão atrás de promessa. Se você fizer uma promessa superior à do outro, eles vão. Se a Batista pagar mais, ele larga da Metodista e vai para a Batista. Se é pentecostal, e se a terceira etapa rende mais, então ele larga da primeira, segunda e passa para a terceira. Entende? Então, e Satanás está trabalhando sempre fazendo promessas. E as pessoas pensam que tudo é Deus, que todas as promessas são boas, mas o diabo também está fazendo promessas boas, não querendo que Jesus fosse morto. Não precisa verter sangue, é só crer em mim, é só prostrar e me adorar. E vocês veem pela própria Bíblia que Satanás é que estava conduzindo a Cristo nos lugares. Então, se você pensar que é Deus te dando promessas, e aquilo é de Satanás. Retornar um pouquinho aqui. Depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, agora comer tanto que nós comemos, talvez o diabo diz, não adianta nem ir lá. Não adianta. Mas Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, aí o diabo tinha onde pegar. Se tu transformar essas pedras em pães. Ele queria, é isso. E chegando-se o tentador, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele queria que Jesus fizesse algo, porque ele não cria. E você sabe que Jesus podia fazer aquilo? Jesus podia pegar aquelas pedras e transformar em pão. Ele podia fazer. Mas ele estaria obedecendo a quem? Satanás. Então ele não fez. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E a gente sempre tem que guardar isso, de toda palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus sempre está na terra, é um profeta. Deus fala através do profeta. Você não crê em mim, você crê porque o profeta pregou. Vocês têm que entender. Não cremos no ministério sacerdotal, mas sim no profético. Porque o sacerdotal tem que falar o que o profético falou. E nós estamos aqui para isso. Então, não é crer em mim, é crer exatamente na mensagem do profeta. Nós todos estamos crendo na mensagem do profeta. Entende? Não é uma mensagem minha, eu nunca soube nada disso. Então, não é minha. O que nós sabemos agora é porque nós achamos, descobrimos dentro da própria mensagem. Mas já está na mensagem. O irmão Brana disse também que televisão estava aqui quando Elias estava no Monte Carmelo. E você não acha a televisão, procura lá atrás, vê se você acha a televisão. Porque tudo estava em formato na terra. Nós estávamos aqui na terra, até nós aparecermos aqui. Então, essas coisas que Deus está fazendo por nós nesse tempo, não é para nos honrar, mas para honrar o nome dele. Você tem que tomar isto, olhar para cima e saber, eu não estou com nada, mas eu creio naquele que é tudo, certo? Coloca a sua mão na mão de Deus e vai. Amém. Então, o diabo transportou a cidade santa. É o diabo levando, é interessante isso. Não é nem ele querendo, é o diabo transportando. Se o diabo quiser te transportar hoje, você vai? O diabo transportou ele, já foi o suficiente.
Eu não tenho que parar e deixar o diabo me transportar para um lugar alto, para uma cidade bonita, para que eu possa achar que vou fazer grandes coisas. Tem pessoas que ouvem uma profecia de alguém, ouvem um sonho de alguém, diz, oh, você vai ser um grande homem, você vai ter dinheiro, você vai ter carro. Eles creem nessas coisas, eles creem. Você tem que ter alguém que diga, você vai sofrer, você vai pagar o preço do seu pecado. Aquilo que você semeia, você vai colher. Fale a verdade para as pessoas, mas estes assim chamados profetas que hoje se veem, mesmo dentro da igreja, profetizando coisas boas para as pessoas. E você tem que se afastar disso e buscar aquilo que Jesus fez, porque ele já foi transportado por Satanás para o monte, para a cidade santa. Eu quero te mostrar algo. Você já pensou bem, até que ele chegou lá e disse, tudo isso é meu. Se prostrado me adorar. Hoje nós queremos dizer, tudo isso é de Deus. Tudo isso é Deus. Franca é do Senhor Jesus. E na Bíblia está dizendo que tudo é de Satanás. Eles dizem, oh, esse mundo está tão bonito que ele é de Deus. E São João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Então não tem como você crer numa mentira de Satanás, numa profecia, numa promessa de Satanás. Satanás faz isso também. Então ele traz cada coisa que, se você prestar atenção, você cai. Adão caiu, Eva caiu. Nós não somos melhores que eles, não. Você tem que saber que Jesus veio para poder ser transportado por Satanás, por vários lugares, para poder vencer as concupiscências dos olhos, da carne, da vida. Então eu não preciso permitir Satanás me transportar para certos lugares. Jesus já foi por mim. Eu creio que eu sou vencedor porque ele venceu por mim. Amém. Vamos aqui. Vocês não se dão conta, meus estimados e preciosos amigos, nesse instante, que Satanás faz promessa para você. Estou lendo o 151, provando sua palavra. Satanás faz promessa. Ele fará de você um dos melhores ministros deles na associação. Que as pessoas gostam de ser grande, de aparecer. E quando elas são pequenas, vocês como membros, vocês estão livres de muita coisa. Aí vocês vão ao diaconato, já começa a ter mais um pouquinho de tentação. Aí vocês vão ser o administrador da igreja, a tentação é maior. É assim, o diabo dá oportunidade também para você ser alguma coisa. Não só Deus. Deus faz de você um diácono que vai agir corretamente. E pode fazer de você um administrador correto, mesmo que ele não teve um grande administrador no ministério dele. Certo? Judas Iscariote, você queria um Judas Iscariote que fosse administrador da sua igreja? Agora, Jesus já teve um. A gente tem que pedir a Deus para não ter outro. É o melhor que se faz. Mas Satanás fica fazendo promessa para você ser. Talvez você já tenha uma ambição dentro de ser alguma coisa. E aquilo ali vai te acompanhando em pensamentos, em unção, e até que um irmão sopra no seu ouvido. Você seria um bom diácono. Aí você até acha que é Deus. Porque você tem um apoio de alguém. Alguma pessoa me apoiando, então eu acho que sou alguma coisa. Mas não é isso não. Você tem que ver se tenho ministério para isso. Se não tenho, vou te dizer, olha, eu não sirvo para o diaconato.
Eu não sirvo para administrador. Eu não sirvo para evangelista, para pastor, para mestre. Profeta nem se fala. Profeta nós temos irmão Brana, e nesse último dia tem que se reconhecer o ministério da esposa. Se o irmão Brana não tivesse dito, ela tem o assim diz o Senhor. Porque esta é a parte feminina. Ele tem o assim diz o Senhor. Mas ela tem, é porque ela é submissa, ela é a igreja. Ela obedece. Esse assim diz o Senhor. Amém. Mais um pouquinho, vamos comer aqui, conforme o irmão Brana mostrou. Ele lhe dará o assento da frente em toda a igreja e fará de você diácono. Ele fará qualquer coisa, se você apenas se afastar desta palavra. Você sabe que as pessoas, se você não dá para elas aquilo que elas querem naquele ministério, outra pessoa vai oferecer. E você vê que elas não têm capacidade para aquilo, mas outras pessoas veem capacidade nelas. E oferece, como o irmão Brano está dizendo, ele fará de você um diácono. Ele fará qualquer coisa se você apenas se afastar. Se você parar de falar que existe alguém comendo livro, se você parar de falar que Deus tem novo nome, olha, eu vou te fazer alguma coisa, isso é o diabo. E tem pessoas que param, porque elas ouviram o diabo. Pois a gente sabe que eles mesmos falaram, se o diabo me pegar, pegou e eles nem viram. Aí tem que tomar cuidado que o diabo pega e a gente pode nem ver. Então, fugir da aparência do mal. Se esta é a palavra, eu não tenho dúvida que o Cordeiro tem que sair do trono para o selo ser revelado. Eu não tenho dúvida. Mas o diabo pode dizer para você, como que ele saiu do trono? Acabou o sangue, acabou a intercessão, como você vai fazer? E você sabe como fazer, mas aí você tira os olhos da palavra e olha para a promessa de Satanás. E ele faz promessa. E você gosta de promessa. E qualquer um pode ser enganado. As pessoas recebem orações de bons ministros, muitos me dirão naquele dia, curei os enfermos, expulsei demônio no teu nome. E eu lhes direi, nunca vos conheci. Então o diabo deve ter falado para aquelas pessoas, expulsa demônio, fala em línguas, cura enfermos. Porque elas tiveram alguma inspiração para o ministério. E fizeram no nome, sempre faz no nome de Jesus, em meu nome. E eles não percebem que o diabo está por trás de tudo aquilo. E Jesus no último dia diz, nunca vos conheci. Agora você vendeu a sua primogenitura. É o Esaú. Ele vende. O Jacó pode ser um trapaceiro, mas não, ele compra. Você vai na Bíblia, isso é verdade. Jacó era um trapaceiro. Jacó mentia para o pai. E como ele vivia aquela vida de mentira, lá na frente ele começou a colher quando ele foi casar. Aí o sogro começou a mentir para ele. Trabalha para mim 7 anos que eu te dou a Raquel. Ele trabalhou na hora que era para dar a Raquel. O sogro foi lá, encheu ele de vinho, ele ficou bêbado, não estava vendo ninguém, deu a mais velha para ele. Ele queria mais novinha. Mas agora ele começou a colher o que ele havia semeado lá atrás.
Você tem que saber mais cedo ou mais tarde, filho de Deus, seja o que for, Jacó, mudado, transformado, Jacó que agora mudou de nome, é Israel com Deus. Mas você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Você tem que encarar o seu irmão nervoso, o Esaú agitado, pronto para te matar. Se não fosse Deus, Jacó estava perdido. É Deus que foi na frente. Agora, Jacó já tinha vencido, transpôs o vale de Jaboque, já havia lutado até com Deus. Lutou com Deus, a Bíblia diz, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você não chama mais Jacó, e sim Israel, porque você é um príncipe. Essa é a vitória de cada filho de Deus, mas se você fez alguma trapaça, você paga qualquer dia. Qualquer coisa que você faz, você paga, eu pago, porque isso é a lei da Bíblia, é a lei da semeadura. Você não pode colher uma coisa se você não semeou. Então, quando você vê uma colheita má, é porque você teve um período mau de semeadura. E tem que colher, ainda dar graças a Deus. E lutar. Amém. Satanás faz promessas. Agora note, eu quero ler mais uns parágrafos, porque é o irmão Brana falando sobre Jesus aqui. Posso vê-lo. Queremos ilustrá-lo numa ilustração mais ou menos de criança. Posso ver as grandes asas negras abanarem contra Eva e dizer: agora vou lhe dizer uma coisa, é agradável, você deveria provar isso. Irmão Brana está mostrando, eu posso ver, aliás, aquelas grandes asas negras. A gente vê as pessoas, quando a gente começa a ter alguma luta em casa, algum sonho ruim que tem que, ao acordar, expulsar. Se você não fez nada, expulsa aquele demônio. Mas se a sua vida não está condizendo com aquela palavra que você sempre ouve, aquelas coisas são perturbações que o diabo está trazendo dentro do seu lar para você, para a esposa, para filhos. E você tem que entender agora, eu preciso de uma libertação. Eu não preciso só de oração. Não é só oração, só alguém pôr a mão na minha cabeça, alguém pedir a Deus por mim. Eu preciso de uma mudança. É isto. Agora, irmão Brana continua aqui, ele podia aceitá-lo. Ele estava tentando fazer que ele desobedecesse aquela palavra, porque ele sabia o que teria vencido ali mesmo se conseguisse. Ele fez que Moisés a desobedecesse. Moisés desobedecendo a palavra. Ele fez. E ali o irmão Brana vai mostrar Moisés genioso. E o diabo pega nós exatamente naquilo que nós somos. O diabo não pegou Moisés na mansidão, porque Deus já tinha dito que ele era o homem mais manso da terra. O diabo diz: então com ele não vou pegar ele nisso. Mas a hora que ele viu que ele era genioso, o diabo foi lá. E aí ele desobedeceu a palavra, porque Deus disse para Moisés: fale com a rocha. E o que Moisés fez? Feriu a rocha 2 vezes. E por isso ele não entrou na terra prometida. Irmão Brana diz, ele glorificou a si mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, nesses momentos que o diabo não vem mexer naquelas partes que você é vencedor. Não, o diabo conhece as fraquezas e ele vai exatamente naquilo que te derrota. Ele foi Moisés, ele fez com Moisés a desobedecesse, ele fez que Eva a desobedecesse.
Se você comer do fruto, vai abrir seus olhos. Vocês vão ser como Deus. Olha a ambição. Queria ser como Deus. O diabo falou para ela, vocês serão como Deus. Se ela tivesse entendimento da palavra, que ela estava escondida atrás da palavra, e ela e ele já eram como Deus. Não conhecia o pecado, não conhecia o sexo, não conhecia um ao outro. Mas aquela ambição que o diabo trouxe, ungiu a cabeça de Eva. Você vai ser isso, vai ser como Deus. Prova do fruto. Ela desobedeceu, ela comeu do fruto. E aí o que veio? A semente era um Caim. Ela comeu, não podia produzir outra coisa. Cada semente produza segundo sua espécie. Gênesis 1:11. Cada semente, Deus gosta disto. Você está vendo nosso jardim aqui? É florido. Deus gosta disto. Cada semente produzindo segundo sua espécie. Que tipo de semente eu tenho aceitado? Aquela semente que é a palavra. Se não é a palavra, é a interpretação. É a ideia de um homem. E você toma aquilo, então você vai ter uma semente daquilo. E cada semente produz segundo sua espécie, sua qualidade. Não pode mudar de maneira alguma. Agora eu vou lhes dizer uma coisa. É agradável o que Satanás disse para Eva. Você deveria provar isso. Mas Deus diz que se provássemos, nós morreríamos. Ora, certamente que não morrerão. Está vendo? Isso é bobagem. Isso é ideia atrasada. Não acredite nisso. Mas Deus tinha dito que sim. Deus provou que está certo. Se você vai na Bíblia aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2,38, você tem que crer nisso. Alguém diz, não, mas eu creio em Mateus 28,19, e de ensinar as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas você não sabe nem qual é o nome do Pai. Se você soubesse o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você pediria seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Foi Deus descendo e condescendendo de paternidade, filiação e Espírito Santo. A pessoa não consegue ver a manifestação. Deus provou que está certo. E Ele está provando agora mesmo. Pessoas estão morrendo neste minuto. Ele ainda prova que está certo. Note, 155. Provando sua palavra. Note, e quando ele chegou até Moisés, ele disse, Moisés, você sabe que é de cabeça quente. Você é genioso. Veja o que aquele bando de renegados fez. Veja, irmãos, o diabo estava falando certo. Isso que é difícil para as pessoas verem. Aquele era um bando de renegado mesmo. Olha o que aquele bando de renegado fez. Só que aí agitou a Moisés. Deus matou aquele povo tudo no deserto. Mas Moisés ficou agitado, genioso, aquele do gênio forte. A gente tem que pedir a Deus, me muda. Você sabe que Brana era forte? Brana, ele disse que era filho de índio, né? Então a mãe é meio índia. Ele tinha uma natureza forte, era nervoso, e aquilo trouxe uma doença estomacal, e que ele foi curado um mês antes de morrer. Nas asas de uma pomba branca, quando ele pregou, ele diz, agora eu estou curado, a 7ª pomba já veio. Está curado, morreu um mês
depois. O homem estava fazendo o que é certo. Brana estava fazendo o que é certo. Quando Brana morreu de acidente, ele não estava correndo mais. É o outro que estava correndo e bateu nele. Eu creio no irmão Brana. Eu creio, aquela era a manifestação de Deus em carne naquele dia. Mas tinha que sofrer o ataque do mundo, o ataque veloz de Satanás, e que as pessoas não prestam atenção no que está fazendo. É como hoje você sai olhando o celular no meio da rua, é atropelado, cai dentro de um bueiro. Tem uns aí que até cachorro adverte, vai lá e fica perto do buraco para você não cair. Depois ele pegou chutar o cachorro ainda. Se o cachorro falasse, eu fiquei aqui perto para você não cair. Ingrato. Sabe por que você tem essa mensagem? Para você não cair. Mas é ingrato, chuta a mensagem. Joga fora aquilo que Deus deu. Isso, você não jogou fora o que eu te dei. Não, você só joga fora o que Deus te deu. Você jogou fora, não foi o diabo que te deu, nem eu que te dei. Foi Deus quem deu. A mensagem é Deus quem deu. Essa mensagem é de Deus. O novo nome é de Deus. Estamos na pedra de coroa. Isso é de Deus. Irmão Brana foi até a pedra de coroa. E eu, se não for, eu não vou ser raptado. Se você não for até a pedra de coroa, você também não é raptado. Então ele foi e eu estou lá também. Estou te chamando para a pedra de coroa. A esposa vai à pedra de coroa, assim como Brana foi à pedra de coroa. Nós estamos seguindo alguém, estamos sendo levados por alguém. Se Satanás pôde levar a Jesus em algum lugar, agora o Espírito Santo, através da mensagem que o William Brana me levou de Laodiceia ao pescoço da pirâmide, à pedra de coroa. E seu Espírito Santo trabalhando, por que não dá atenção a isto? Ah, ele é genioso, veja que aquele bando de renegados fez, veja, por que você não vai lá e diz para eles a respeito disto? E ele foi. Aí, irmão Brana, para sobre esse assunto. Mas quando ele foi contra, Satanás, quando ele foi contra esta linha de 10.000 volts, que é Cristo, levou a pior quando foi contra ele. Ele disse, ouça, eu te darei todos os reinos. Ele diz, está escrito. Está vendo? Está escrito. Você pode dizer, está escrito, HM faz parte do nome de Deus. Satanás quer te dar diferente, ele diz, está escrito. Bran significa perfeito, perfeição, e quem falou foi o próprio Bran. E aí você pode usar tudo que você quiser dentro da mensagem, mas o diabo não para. O diabo fez a primeira tentativa com Jesus, a segunda e a terceira. O diabo faz tentativas. Se você não cai numa, prepara porque vem outra. Se não cai naquela, prepara porque vem outra. Até que os anjos, que Jesus venceu, está escrito, Satanás, vai-te, Satanás. Aí diz a Bíblia, os anjos vieram e o serviram. Você quer ser servido por anjos? Servido por anjos? Então vença Satanás. Vença com o que está escrito. Jesus venceu com o que estava escrito na Bíblia. Você vence com o que está escrito na Bíblia e na mensagem. O que está escrito na mensagem é a revelação do Apocalipse, que as pessoas simplesmente têm o livro de Apocalipse na mão. Mas nós não, nós temos a revelação porque temos um profeta. Não porque somos melhor que os outros, não, porque cremos num profeta. Amém. Ele disse agora, se tu fores o Filho de Deus, veja, ele sempre duvidou dela, da palavra. Ele ainda ensina outros a duvidar dela. Ele ensinou Eva a duvidar dela. Ensinou Moisés a duvidar dela. Ensinou
todos eles a procurarem duvidar dela, duvidar da palavra. Ele está ensinando você a tentar duvidar dela. E vocês que estão sentados aqui agora mesmo, se quiserem que cite seus nomes, tem sido. Satanás tem procurado, faz tempo, conseguir que duvidem de mim. Irmão Brana sabia. Satanás tem tentado, já faz tempo, que vocês duvidem de mim. Não faça isso, irmã. Se fizer isso bem, não eu, mas só duvidar. Somente creia nesta palavra. Você não tem que acreditar em mim. Um profeta é assim mesmo. Você vai ter que entender. Ele sabia, o diabo está procurando fazer vocês não crerem em mim. Aí depois ele vem e diz, somente crer nesta palavra, você não tem que acreditar em mim. Mas acredite nisto. Mas como? Quem me fez acreditar nisto? Foi aquele que Jesus diz em São João 14:1, crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em Brana. Crede em Deus. Agora esta é a revelação, esta é a pureza da palavra na terceira puxada. Creia em Deus. Você não tem que crer em mim, mas creia nesta palavra. Creia nesta terceira puxada. Não crendo, você está perdida, está perdido. Não comigo. É Ele quem falou. Foi Deus quem deu para William Brana esta palavra. Você não tem que acreditar em mim, mas acredite nisto. Está vendo? Se eu falar esta palavra, não é minha, é dele. Se eu falo esta mensagem, não é minha, é dele. Se eu falo que eu estou comendo o livrinho, não é minha, é dele. Você também fala, mas não é sua, é dele. Essa é a palavra dele, não é a nossa. Se alguém duvida, problema de quem duvida. Mas você é um filho, uma filha de Deus. Ele diz, a minha palavra é diferente, mas esta é a dele. Está vendo? Note agora, note. Não quero entrar nisso agora. 159, provando sua palavra. Note, promessa. Todas as palavras dele são absolutamente verdade. Ele as provou. Ele provou porque ele provou que ele era a palavra verdadeira. E você sabe que eles não creram. O diabo veio fazer ele duvidar do que ele era. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo veio fazê-lo duvidar de que ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Ele veio para fazê-lo duvidar. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ter uma parte da palavra. A católica tem uma parte da palavra, a protestante tem uma parte da palavra. Você não pode dizer que não tem nada da palavra. Eles têm parte. O pentecostalismo tem parte da palavra. O povo da mensagem, da primeira e segunda etapa, tem parte da mensagem. Vamos pular agora, parte da mensagem. Muitos da terceira etapa têm parte da terceira etapa. Porque o diabo tem feito eles descrer da palavra. E teve êxito. E se você dá lugar, dá ouvido a Satanás, ele vai ter êxito na sua vida. Ele vai te vencer. E você que é amigo de Deus, tornará inimigo. Você que é amigo da palavra, que goza o prazer da mensagem, vai se tornar um odiador da própria mensagem que você tinha prazer. E o que faz isso? Satanás. Somente creia nesta palavra. Note, promessa, todas as promessas dele são absolutamente verdade. Ele as provou.
Ele provou porque ele provou que ele era a palavra verdadeira. Agora, volta atrás, irmão, começa a pensar tudo. Ele saiu do trono, é verdade? É. Ele teve que sair do trono para revelar os selos. É verdade. O tempo acabou, é verdade? É. Apocalipse 10:6 diz: o tempo não foi mais. O tempo acabou. Que tempo? É o tempo de Deus tratar com os gentios. É com o último profeta que Deus tratou. Aí o tempo não é mais. Nós estamos vivendo agora num período que nem pode contar que é tempo. Porque já foi dito nos dias de William Branham, o tempo acabou. E eu estou vivendo daquele estado, daquele período. O tempo acabou e eu estou aqui ainda pregando, comendo essa mensagem, crendo que o tempo acabou, porque acabou no tempo dele. Foi exatamente naquele tempo. Mas se eu tomo a mensagem dele, Deus prossegue conosco na mensagem. O tempo acabou, a intercessão acabou. Mas se eu continuo com esta mensagem mostra que ele já intercedeu por mim e que não precisa interceder mais. Ele já o fez. Tem hora que as pessoas querem pôr Deus de castigo lá. Nem quando 2000 anos ele intercedeu, você não pôs ele de castigo. É o sangue que ele verteu lá atrás, é que foi para o altar, e é espiritual, e por isso fala que ele ficou naquele altar, até que o último eleito entrasse. Quando o último eleito, o último mensageiro entrou, ele saiu de lá. Ele saiu com um livrinho na mão, Apocalipse 10, desceu, esse é Cristo, pôs um pé na terra, no mar direito, pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Irmão Branham tem ensinado isso, que águas, mar, são povos, nações, línguas. E agora ele pisou não só no mar com o pé direito, ele pisou com o pé esquerdo na terra. Porque ele estava descendo com o livrinho aberto. Apocalipse 10 é o livrinho aberto, descendo para a mão de William Branham, para sétimo anjo, que só para ele. Deus não fez isso no tempo de Lutero, de Wesley, pentecostais, nem primeira e segunda etapa. Foi na terceira etapa que Deus desceu para o irmão Branham com o livrinho aberto. As pessoas não vêem até hoje, faz 60 anos. Eles não vêem até hoje, certo? Quase 60 anos. Estou terminando. Como ele vive, bom bem, se tomar um pouco da palavra de Deus, ele viverá. Agora, não foi o que ele disse. Você notou? Toda a palavra. Como ele vive? Ele come aí? Não, ele está comendo rápido. Isso é carne. Bem, ele pertence à igreja. Ele crê em tudo, menos nisso. Ele ainda está morto. Ele pode crer em tudo, ele vai na igreja, crê em tudo, menos nisso. E no que o irmão Branham está pregando. Exatamente isso no que foi revelado. Se você crê em tudo, menos nisso, você está morto. Você entende? Ele somente pode viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o irmão Branham vai dizendo aqui, ele somente poderá viver de toda a palavra que procede da boca do sacerdote, do bispo, do cardeal, do pastor, de Deus. Entendeu? Não é da boca do sacerdote, da palavra que sai da boca do sacerdote, da boca do bispo, da boca do cardeal, da boca do pastor, mas da boca de Deus. E aí você vê, a boca de Deus foi que revelou estas coisas. A boca de Deus foi que nos mostrou tudo aquilo que nós já temos pregado até hoje. É a boca de Deus, é um profeta. Toda palavra que procede da boca de Deus. Como sabemos que é a palavra de Deus? Ele diz que é, então prova. Ele prova a sua palavra. Note então, se for assim, a sua confissão não fará você viver. Se você não fizer da forma certa, a sua confissão não vai adiantar nada. Certo? Não fará você viver. Você tem que confessar da forma correta esta palavra. Que Deus nos ajude.
a ser o crente que precisamos ser. Não apenas vir à igreja, mas ir mudando de vida e vendo que você crê na palavra, que você está seguro é na palavra. Todas as pregações que nós já ouvimos, ela não é minha, tudo que eu tenho na internet, procura na mensagem do profeta. Procura, você não vai encontrar noutras interpretações, mas na mensagem do profeta você vai encontrar. E tem hora que você não vai encontrar a mensagem do profeta nas interpretações, mas na Bíblia você vai encontrar. Ela está ali. Então aqui também, hoje nós estamos vivendo num tempo que aquilo que irmão Branham não podia falar, está no tempo disso. Tempo de ouvir o que o irmão Branham não podia falar. Eu creio que ele tinha tanta vontade de falar, que ele começou a falar. Sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. O que é isso? 7 picos naquele monte. O seu nome está escrito sobre toda ela. Se tivesse alguma coisa para fotografar o monte, lá onde Jesus estava, que quando ele morreu, as rochas fenderam, o nome estava escrito sobre toda ela. Olha, eu não tenho Bíblia para isso, mas foi um acontecimento. Irmão Branham, foi um acontecimento e Deus disse, o seu nome está sobre toda ela, mas ninguém vai lá e vê. Mas o nome dele estava sobre toda ela através de 7 picos. 7 picos, B-R-A-N-H-A-M. Seu nome está escrito sobre toda ela. Então, quando você toma isso é promessa de Deus. Você deixa de lado a promessa de Satanás, que quer te fazer uma grande pessoa, que quer te fazer um ministro, que quer te fazer algo na vida. Deixa isso de lado. Deixa de lado a promessa de Satanás, de fazer você, se você descrer nessa mensagem aí, você vai ver como você vai ser diferente. E tem uns que dizem, se você descrer nessa mensagem, eu vou te fazer um pastor, você vai receber dízimo. E eles não percebem que é o diabo que está fazendo isso, porque eles sempre gostaram, se apaixonam por esta posição. E o diabo sabe, o diabo conhece o que você gosta. O diabo conhece. Se o seu problema é mulher, o diabo não vai jogar dinheiro na sua frente. Vai jogar mulher. Se o seu dinheiro, me perdoe, se a sua tentação, aquilo que você pode não suportar, é popularidade, o diabo vai fazer você ser aquela pessoa que ama aparecer para os outros, fazer algo. E se for dinheiro, ele não vai nem jogar mulher. É dinheiro mesmo que ele vai jogar. Porque o diabo sabe qual é cada inclinação. O diabo sabe. Agora, Jesus já venceu por nós toda a tentação do dinheiro, a tentação da fama, a tentação da mulher. Jesus venceu. Você simplesmente tem que tomar a palavra dele e saber, eu não creio nas promessas de Satanás, eu vivo pela promessa de Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado, que esta palavra que é do Senhor, é do seu profeta, que estamos aqui, quem sabe com dificuldades, para poder esmiuçá-la para o povo, da forma que eles precisam, mas eu peço que o Espírito Santo possa entrar em cena e fazer estas palavras vivas para cada irmão, cada irmã, porque aqueles que já as têm, estas palavras como mortas, não vai funcionar na vida deles mesmos, Senhor. São aqueles que veem, olham para criticar, ouvem para criticar, mas tem aqueles que ouvem querendo aprender, que ouve querendo que Deus o domine, que Deus mude a vida deles, que Deus mude o lar, muda essa mulher, muda esse marido, muda esses filhos. O que nós não podemos fazer, colocamos nas mãos de Deus e deixa para Deus fazer isso por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode a porta fechar, é minha alma chorar, mas estou comendo
do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes nas negruras da treva. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, é a revelação do novo nome de Jesus. Estou comendo deste pão, na mensagem de João, é o novo nome de Jesus. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, é a revelação o nome de Jesus. Estou comendo deste pão, na mensagem de João, é o novo nome de Jesus. É o novo nome de Jesus. Amém, amém. Irmão Everton e Alessandra de Londrina agradecem a Deus por completar 23 anos de casado. Parabéns aos irmãos, Deus os abençoe. Oração para o lar de Rogério Damas. Oração para Ivan Caravella de Curitiba. Ele está em Curitiba, né? Ele pegou o nosso endereço lá, com o irmão Augusto. Ele tem dores nos braços, de coluna, em todo o corpo, e ele trabalha com serviço pesado. Pede a oração. Irmão José Antônio de Londrina pede oração, pois está com dores nas costas. Cura para cada um, Jesus já deu. Oração para o irmão Luizinho, que irá fazer uma cirurgia de catarata segunda-feira. Deus te dê vitória. Nós cremos na cura divina. Amém. Irmão Isaac conectado, irmão Daír e família conectados em Castanhal. Irmão Adão Dias conectado em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Irmão Adão Dias.
Pastor Orlando Marques e família conectada em Belo Horizonte. Pastor Orlando também não vai poder vir, vai passar por uma cirurgia, parece que dia 28. Emerson e família em Marabá, irmão Otávio e família conectados. Irmã Regina no Guamá conectada. Irmã Sheila, não deu para entender. Família em Abaiaté. Você sabe quem que é? Cleia. Ficou cheia. Cleia. Deus abençoe a irmã Cleia em Abaeté. Irmã Débora conectada no Guamá, Pará. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós cremos na vitória que o Senhor já deu a cada um de nós aquele dia no Calvário. Que estas vidas recebam a libertação, a cura divina que estão precisando. A mão do Senhor toca nesses corpos. Irmão Luizinho, que vai fazer uma cirurgia, que possa tirar toda essa catarata e ele enxergar bem. Em nome do Senhor Jesus, irmão José Antônio de Londrina, também receba a cura divina e estas dores nas costas desapareçam. O irmão Ivan Caravella, que está em Curitiba, Paraná, que essas dores também nos braços, na coluna e em todo o corpo desapareça no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o Rogério, Pai, e todo o seu lar seja abençoado por Ti. O irmão Everton e a irmã Alessandra, com mais um ano que estão vivendo juntos, 23 anos, que sejam abençoados mesmo para poder amar um ao outro até que a morte os separe, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que estão nos ouvindo por toda parte no Brasil e no mundo, que sejam alcançados pela cura divina que já foi dada aquele dia no Calvário. Amém, amém. Não precisa muita coisa, precisa só crer. Tudo é possível, somente crer. Agora vamos deixar aqui o endereço da chácara no fim de ano. Rodovia Tancredo de Almeida Neves, quilômetro 3.8, antes da Serra de Claraval. É aquela avenida ali do Hospital do Coração, né? Hospital do Coração. Daqui lá dá 8 quilômetros, é pertinho, onde conseguimos desta vez para fazer nossas reuniões. Na quinta-feira, dia 30, vai ser aqui. Depois, no dia 31, 1º e 2, vai ser lá na chácara. Então, você vai lá depois, vai ficar fácil, né? Indo uma vez, você já vai aprender. Deus abençoe os irmãos na Inglaterra, Espanha, Palbei, Luanda, Maputo, Marromeu, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Caia, Tete, Uíge, Portugal e Califórnia. Deus abençoe o irmão, e agora subiu o nome dele. Qual irmão? Qual irmão que é para Deus abençoar? É o irmão aqui, ó. Rafael. É o Rafael. Irmão Rafael de Moçambique. Ele está conosco, vai ficar esse final de ano aí, com estas reuniões. Deus abençoe. É bom tê-lo conosco. É um solteiro, tá aí. Tem um solteiro aí, ó. Um solteiro. Quem é solteiro sempre quer casar. E vocês não vão desanimar ele, não. Cada um tem que ter sua experiência de vida. Certo? Se fosse ruim casamento, Deus não teria feito. Primeiro foi Deus que fez. E ele ainda diz assim, não é bom que o homem fique só. Ó, nós temos todo apoio. É Deus que mandou casar. Certo? Deus abençoe então, irmão Rafael. E todos os nossos irmãos lá em Moçambique. Tem muita gente por lá em Moçambique que crê. E nós temos aqui esses nomes. Maputo, Marromeu, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Talvez nós falamos 2 nomes ao mesmo tempo. Né? Maputo é a capital de Moçambique, não é? É assim? É. Se não for, fica assim, até você falar para mim direito. São Tomé e Príncipe,
Caia, Tete, Uige. Aí tem Portugal. Os irmãos de Portugal, precisa de mais uma comunicação. Como é que estão vocês aí em Portugal? A irmã Helena, o irmão Lázaro e os filhos. Como estão vocês aí em Portugal? Precisamos que alguém diga alguma coisa, né? Onde você está, comunica, sempre manda um texto para nós. Isso é muito bom. Que nós continuamos aqui orando por você e crendo que você está seguro nas mãos de Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe o irmão Silas que vai viajar. Não sei se vai pousar por aqui essa noite e depois vai viajar. Ou seja, tá? Mas Deus te abençoe. Estamos aí para o fim do culto para nós conversar. Para São Joaquim da Barra, vocês procuram o Joãozinho, ele disse que perdeu o papel que tinha marcado o seu nome. Então você vai atrás dele e fala para ele o seu nome outra vez, né? Só ele não perdeu outra vez, certo? Mas fala para ele o seu nome, só para nós, ninguém tem assim um número, certo? Ninguém tem número, tem nome, certo? É só nome, não tem número. Eu tenho procurado reservar os primeiros ali para mim, que eu gosto de ficar mais na frente, né? Eu gosto de ficar ali. Então nós, pastor Mendes, família, nós vamos ficar mais por ali. Nós não somos fariseus, não. Gostamos de ficar mais na frente, é o lugar do perigo, né? Que Deus ajuda e protege todo mundo, certo? Protege nós todos. Mas, se Deus quiser, isso será no dia 24. É a semana que vem, né? Sexta-feira. Sexta-feira da semana que vem, certo? A saída, meus irmãos, a saída vai ser aqui da igreja e da minha casa, certo? Os demais vêm para cá, por favor, porque para ir é fácil. Vocês vêm para cá, é mais cedo, vem para cá para 6 horas sair daqui, certo? Vem para cá, faz de conta que você está vindo para o culto. E depois, a hora que chegar, não tendo ônibus mais, então quem tem carro vai dar uma carona para vocês e levar vocês em casa, certo? Deus abençoe. Vamos em paz. E amanhã tem mais, né? Amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite, mais uma reunião de adoração ao nosso Deus. Em Apocalipse 5, eu vi que João chorou, vendo o livrinho fechado, para o qual nem mesmo olhou, e ninguém pôde abrir, nem na terra nem no céu, e revelar para nós o que estava atrás do véu. João viu o anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livrinho para nós? Mas enquanto João chorava, o cordeiro apresentou. Disse João: eu posso abrir o livro que Deus selou. E então João ouviu a voz de um ancião, dizendo: João, não chores, pois aqui está o leão. Ele é a raiz de Davi, o qual pôde triunfar. Ele vai o livro abrir e os 7 selos desatar. E foi quase 2000 anos, no trono ele quis ficar, mas depois saiu do trono para os selos revelar. Hoje ele é juiz, já cessou a intercessão, e já não há mais cordeiro, pois agora ele é o leão. E então João ouviu a voz de um ancião, dizendo: João, não chores, pois aqui está o leão.
Ele é a raiz de Davi, o qual pôde triunfar. Ele vai o livro abrir, os 7 selos desatar. E foi quase 2000 anos, no trono ele quis ficar. Mas depois saiu do trono para os selos revelar. Hoje ele é juiz, já cessou a intercessão, e já não é mais cordeiro, pois agora ele é leão.